Se o time principal é uma vergonha, a base, os pequenininhos, até as pequenininhas e as sereias, as sereinhas, vão colecionando bons resultados, né? É a parte do Santos que funciona. Time feminino e a molecadinha. Esse final de semana teve bastante resultado importante destas categorias, é sobre isso que eu falo a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, desta vez em nome de 1xBet. A 1xBet é a nova parceira do canal 10. A 1xBet é um canal global, uma casa global de apostas, que tem cooperação com grandes times do mundo, como o Barcelona, por exemplo, está presente em importantes ligas, Campeonato Brasileiro, por exemplo, Brasileirão, Liga dos Campeões, né? Tem lá a participação da 1xBet, que oferece grandes ganhos e pagamentos rápidos, já que é o mais confiável site de apostas do mercado. E não só no futebol, não, tem também outras modalidades e esportes. Aliás, essa semana que está entrando agora, né? Tem jogos aí de seleções, data FIFA, Liga das Nações, tem bastante coisa aí para você ficar de olho e fazer a sua fezinha, tá certo? Então inscreva-se, faça o seu depósito, use o nosso código promocional canal 10S Alex 1x, canal 10S Alex 1x, e aí você dobra o seu depósito. Colocar R$ 50 usando meu código, terá R$ 100. Tem também aquele bônus de $300. Mostre que você conhece tudo de futebol e tem a chance de ganhar um dinheiro extra na 1xBet. Como eu disse, nova parceira aqui do canal 10. Vamos lá. Sequência de resultados. Eu vou até por ordem cronológica, vou até pegar o site oficial do Santos aqui, tá? Uma variação de cor, porque eles usam um fundo escuro, né? Eu acho meio feio, mas enfim. Equipe sub-17 do Santos, as Sereinhas, golearam na sexta-feira o SCA Brasil por 7-0 em rodada do Campeonato Paulista da categoria. A Michele Ketty foi o destaque, fez 2 gols. Então, no sub-17 no Campeonato Paulista, 7-0 no SCA Brasil. No dia 8 foi quinta, né? Isso foi quinta, na verdade, foi quinta-feira. No mesmo dia, inclusive, porque eu vi esse jogo no pronto-socorro, né? Tive que ir lá rapidinho, uma questão familiar, e vi as Sereias jogando lá na quinta-feira à noite. O Santos bateu a Ferroviária por 3-2 no Bruno José Daniel, né? Destaque aí para os gols da Cristiane, da Kathleen e da Yaya. Com o resultado, o Peixe subiu para a segunda colocação na tabela do estadual com 13 pontos. Voltam a jogar nesta segunda-feira, nesta segunda-feira pela rodada final da primeira fase do Campeonato Brasileiro, lá em Porto Velho, em Rondônia, perdão. Olha eu errando a geografia aqui, no estádio Aloísio Ferreira, enfrentando o Real Ariquemes, o jogo marcado para as 3 da tarde desta segunda-feira. Então as Sereias, que não tem folga, jogaram na quinta, mas vão jogar nesta segunda-feira também, tá certo? Então, resultados positivos do time feminino. Vamos lá para a molecadinha, né, nesse final de semana, no sábado, né? Jogaram no sábado os times, o sub-17 e o sub-15, rodada dupla contra a Mauaense no CT Rei Pelé. Os mais novos, o sub-15, enfiaram 9-0 na Mauaense. 9-0. E o sub-17 venceu por 5-0. Na segunda fase dos estaduais, as duas equipes passam a formar novos grupos, né, com 4 equipes cada. Os 2 times estavam aí classificados já e não tiraram o pé. Um enfiou 9, o outro enfiou 5-0, tá certo? Sub-17 classificado, teve aproveitamento, venceu por gols de Souza, eu vi, ele bateu uma falta, né? O goleirão engoliu. Matheus Xavier, Luca Meirelles, Pedro Padula e Cauã Souza foram os autores dos gols aí da equipe sub-17. Cadê os autores dos gols do sub-15? Tá aqui? Deixa eu ver se eu acho. Que era gol pra caramba no sub-15, hein? 9-0. Ave Maria. Bom, enfim, vou ficar devendo essa informação aqui, não achei. Fernando Pradella fez 2, né? Que é outro centroavante que o Santos está ingestando aí nesse time sub-15, que é bom ficar de olho nele.
Também no sábado, eu estava indo lá a caminho da final da Champions League, vi o primeiro tempo em casa, na rua e um pouquinho no cinema. O Santos venceu o Jabaquara fora de casa, o Santos já classificado também com o gol do Renier, 1-0 lá no Estádio Espanha. Liderança do grupo 13, 22 pontos, já estava classificado. Na próxima rodada, última desta primeira fase do estadual, recebe o Mauá no CT Rei Pelé, na sexta-feira, dia 16, 3 da tarde, portões abertos para o torcedor. O Campeonato Paulista está entrando nesse ritmo, né? Decisivo. Só lembrando que o Campeonato Brasileiro ainda não tem retorno, né? Só você vai pegar o Inter, né? No mata-mata, não tem retorno ainda dessa fase. Aí, nesse domingo, vamos lá, né? Estou indo na ordem cronológica. Os times 11 e 13 entraram em campo. Rodada dupla contra o São Caetano. Na manhã deste domingo no CT Meninos da Vila. O Sub-11 meteu 10-1. 10-1. 100% de aproveitamento. Depois os mais velhos fizeram 3-0, mantendo a invencibilidade e tomando dos adversários a liderança do grupo. No Sub-11, aqui eu vou falar os gols. O Cauã Basile, que é outra joia que o Santos está trabalhando aí. Dizem que vai ser um próximo grande craque do Santos. Fez 3. O Felipe Rafael fez 3. O Felipe Tomás fez 2. O Carlinhos fez 2. Tá certo? Então, 10-1. Sub-13, gols do Inácio, do Léo Salim e do Luan Emanuel. Então, os gols marcados pela meninada na manhã deste domingo. Tem mais. Aqui, ó, mais um. Sub-14 finalizou a primeira fase da Paulista Cup com 100% de aproveitamento após vitória por 2-0 sobre o também São Caetano, né? Liderança isolada geral da tabela na competição. Então, o Santos fazendo uma ótima campanha, gols do Davi Carvalho e do David Nogueira. Mata-mata terá como adversário o Cosmopolitano em jogo único pelas semifinais. Então, todo mundo ganha. 14, 11, 13, 15, 17. E para fechar, meninas de novo, as sereinhas aqui, ó. Sereinhas da Vila venceram o Centro Olímpico por 3-2, jogando fora de casa pela 7ª rodada do Campeonato Paulista Sub-17. Mary Feitosa, a Michele Ket, além de um gol contra das adversárias. Então, olha só, né? Como eu sempre digo, alguma coisa no Santos dá certo. Meninas, meninos, moças, sereias que jogam nesta segunda-feira, Sub-20, que prepara jogadores para a equipe principal, né? O Sub-17 também, muitos pulam direto do Sub-17 para o principal. E eu queria, antes de encerrar, dizer um negócio aqui que me mandaram e que tem a ver com meninos. Que tem a ver com meninos, preciso achar. Ver se eu vou achar. Se eu achar, eu vou colocar aqui para vocês, que foi até um tema que a gente debateu no grupo dos membros do canal. Vou ver se dá para ouvir. Deixa eu ver se dá para escutar. Vamos escutar. Jogos que for jogar, independente aonde Seu Ângelo. Contra quem seja. Trabalhar bastante, como eu falei, aproveitar essa semana cheia, botar a cabeça no lugar, concentrar, tomar confiança e creio que é se blindar, cara, porque o externo também creio que atrapalha um pouco, porque não digo da nossa torcida, mas assim, falo da mídia, porque não existe algumas questões do que a mídia faz, mas isso desrespeita muito ao Santos, na minha opinião, né? Acho que a mídia tem que respeitar um pouco mais a opinião, mas a instituição Santos Futebol Clube. Mas a gente se blindar, focar no que a gente tem que fazer, melhorar todos os dias, a cada dia. Essa semana vai ser muito importante. Tomar o treino, retomar a confiança e fazer um bom jogo dentro de casa, independente de quem seja, onde seja, a gente vai jogar para ganhar, porque a gente joga no Santos. Isso aqui foi uma entrevista para o De Olho no Peixe. Obrigado ao companheiro Felipe Camargo. Eu espero que tenha dado para vocês ouvirem aí tranquilamente. Peguei lá no Instagram do diário do De Olho no Peixe. Felipe Camargo, que está de parabéns porque ele segue o Santos com a equipe dele, com os patrocinadores dele. Parabéns aos patrocinadores dele. Vai seguindo o Santos em todos os jogos e faz essas entrevistas pós-jogo. E essa do Ângelo, primeiro, mostra que o efeito Gabigol está, né,
tendo repercussão. O Gabigol deu outro dia aquela entrevista lá, reclamando da mídia, reclamando da imprensa e tal. O Ângelo vem, na idade dele, dá uma declaração tão tola como essa. Eu defendo o Ângelo o tempo inteiro, que a mídia fala coisas que não existem. O que não existe, Ângelo? O que não existe? A campanha do Santos não existe? Essa campanha ridícula, cretina que vocês estão fazendo? Onde é que a gente desrespeita o Santos? Quem é que desrespeita mais o Santos? Somos nós que amamos o Santos? Eu que estou sentado em arquibancada desde 1982? Ou são vocês com esse futebol patético, pífio que vocês apresentam? Nós da imprensa, eu falo nós da imprensa, eu falo nós jornalistas profissionais diplomados, né? E tem as pessoas que produzem conteúdo que eu até entendo que elas passem um pouco do limite porque elas não estudaram comunicação social, não estudaram a questão da ética no jornalismo. Mas, vamos lá, a mídia desrespeita o Santos, vocês não desrespeitam o Santos, caindo em Campeonato Paulista 3 anos seguidos na primeira fase, sendo eliminado de Copa do Brasil, tomando goleada de rival, sendo eliminado por time venezuelano, caindo pela primeira vez numa primeira fase sul-americana contra rabeiras do campeonato boliviano e do campeonato chileno. Ângelo, eu te defendo, eu acho que você tem muita coisa para aprender, mas não vai na onda do tal do Gabigol e de outros aí, porque os piores elementos da história adoram culpar a imprensa, né? Adoram falar mal da imprensa. Ah, imprensa isso, imprensa aquilo, e não é de agora. Há décadas é assim, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Então as pessoas tentam desacreditar o trabalho dos jornalistas, dizendo que isso, aquilo, aquilo outro. Claro que tem jornalista bom e tem jornalista ruim. Tem jornalista ruim também, você tem razão, né? Como há profissionais do futebol que são péssimos. Mas você é muito novinho e tem pouquíssima maturidade para julgar o trabalho de um profissional de comunicação. Principalmente um que une dois mundos, que é o aspecto profissional e o amor que a gente tem pelo clube. Eu poderia citar muitos aqui, que são as duas coisas. Mas, para não cometer nenhuma injustiça, não vou fazer isso. Então, Ângelo, quem desrespeita o Santos instituição hoje não somos nós. Porque você já viu, inclusive neste canal mais de uma vez, eu te defendendo até o fim. Eu, antes de jogos em que ninguém acreditava, fazendo aqui um pensamento positivo, fazendo uma thumbnail chamando para a gente ter fé, acreditando no trabalho, dando chance para as pessoas. Eu talvez tenha sido o último a desembarcar da conversa do presidente Andrés Ueda, e muita gente bate em mim por causa disso, porque eu acreditei até o último momento. Teve gente que estava batendo antes, mas eu acho que tudo tem um tempo certo. Então dizer que a mídia... Porra, Ângelo, pelo amor de Deus, garoto. Você precisa comer muito arroz com feijão e estudar McLuhan, por exemplo, para vir debater com a gente, teoria da comunicação, para vir debater o que a mídia faz. Repito, não seja emprenhado pelo ouvido, pelo papinho de Gabigol. Não entre nessas. Não faça isso. Porque o que a gente mais quer, quem ama o Santos como eu amo, eu quero que você entre no jogo contra o Corinthians e se arrebente. Porque para mim é muito melhor vir aqui fazer um vídeo batendo palmo, pô, o time foi bem. Todo mundo que acompanha o canal sabe, eu começo o vídeo rindo, cantando, quando o Santos ganha. Nosso dia é muito melhor. Você acha sinceramente que a gente torce para vocês perderem? Você acha sinceramente que a gente vem aqui e descasca essa campanha pavorosa que vocês fazem porque a gente gosta disso? Que é um esporte pra gente fazer isso? Pode ser que para um ou outro seja, para mim não é. De forma alguma. De forma alguma. Então, isso é uma coisa que a gente aprende no jornalismo, viu, Ângelo? Não generalize. Quando você fala mídia, você fala assim, porque se você tiver coragem, diga quem você acha que faz isso aí que você falou. Fulano, Beltrano, Ciclano. Porque quando a gente generaliza, a gente joga todo mundo no mesmo balaio, inclusive este que vos fala. Então eu não aceito de forma alguma você dizer isso aí que você falou. Porque você está me colocando no lugar comum de alguns outros aí. Que talvez, eu também não posso afirmar, né? Não posso afirmar, porque eu não estou na cabeça dos caras, no seu sentimento deles, mas você pode até imaginar que alguém pense dessa forma, ou haja dessa forma. Mas primeiro, você tem que ter prova.
tipo de acusação grave. Você tem que ter prova de que alguém na mídia trabalha para desestabilizar o Santos. Eu não sou. Eu não faço isso. E você perdeu uma ótima chance de ficar com o biquinho calado, né? Ótima chance de ficar... Defendi você naquela história da discussão com o torcedor e sei que você é menino, que você tem muito a aprender. E acho que você falou isso porque achou bonito o que o Gabigol disse outro dia. Espero que você aprenda e não faça mais isso. E não faça mais isso. Porque isso é um desrespeito seu para com profissionais, né? Ah, mas vocês desrespeitam os profissionais do futebol. Hoje, quem está no Santos desrespeita o torcedor. Que as campanhas que vocês fazem é um desrespeito ao torcedor. Nós aqui damos voz ao torcedor muitas vezes. É simples assim. É só isso que a gente faz. Dá voz ao torcedor. Então aproveite bem esses dias de folga que você está tendo. Depois treine bastante. Fale com seus companheiros. E passem o trator no Corinthians. Se vocês passarem o trator no Corinthians e enfiarem 3-0, ó, tá tudo certo. Tá bom, Ângelo? É isso. Só reforçando, falamos aqui neste vídeo em nome de 1xBet. Tá certo? Se você está chegando agora aqui ao canal 10, peço para que se inscreva, ative as notificações, deixa o like que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.